Olá, eu sou a professora Caterina. Esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Estamos na nossa aula 16 sobre biomiméticos enzimáticos. Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre como mimetizar o alosterismo. Bom, o controle alostérico ou alosterismo, ele se refere a qualquer alteração na estrutura terciária ou quaternária de uma enzima proteica que é induzida pela ação de uma molécula ligante, que tanto pode ser um ativador, um inibidor ou um substrato, e a modificação da estrutura que vai regular a atividade enzimática. Então, a proteína que é mais conhecida pelo alosterismo é a hemoglobina, em que ela tem o estado T e o estado R, sendo que no estado T a hemoglobina tem uma menor afinidade pelo oxigênio e no estado R ela tem uma maior afinidade pelo oxigênio. Então, à medida que o oxigênio se liga em um dos sítios de ligação, ele altera a, a afinidade pelo oxigênio dos sítios adjacentes. E isso faz com que isso altere o perfil da curva de saturação de oxigênio absorvido pela hemoglobina. Então, quando a gente compara uma estrutura hipotética que não tem cooperatividade, não tem alosterismo, ela teria esse perfil de saturação. Quando nós estamos tratando com a hemoglobina, a gente observa que esse perfil de saturação faz uma sigmoidal, porque ela é uma junção, né, do estado da função do estado T, que seria esse de não cooperação, com o estado R 100%, que seria um estado similar da mioglobina. Então, ao juntar essas duas curvas, nós temos uma curva parecida com a curva da hemoglobina, que é uma sigmoidal. Então, a hemoglobina, o alosterismo, faz uma regulação da atividade das proteínas. E quando a gente quer mimetizar o efeito alostérico num nível molecular, muitas propriedades de ligação devem ser tomadas em consideração, em que os receptores alostéricos que foram estudados até hoje em dia são basicamente, eles alteram positivamente ou negativamente a reação numa mesma molécula. Então, a gente pode utilizar ideias como interação por simetria, em que a gente consegue fazer compostos contendo múltiplos sítios, parecido com a hemoglobina, que tem 4 sítios. Nesse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, seriam 2 sítios. Então, por coordenação, então a gente coordena um metal a 2 ligantes diferentes, que por simetria eles vão ficar entrelaçados, favorecendo a formação de compostos multimetálicos. Então, à medida que um centro metálico interage com um substrato ou um efetor, né, isso vai alterar a atividade do segundo centro. Então, um exemplo desse tipo de interação nós temos aqui uma porfirina de ouro, em que ela interage por simetria com esse grupo, que é um anel, quase um crown ether, junto com uma fenantrolina, e isso faz com que haja a coordenação, junto com o cobre, desses grupos da fenantrolina, formando então esse tipo de complexo. E esses complexos então teriam capacidades diferentes de fazer reações. Então, nós temos um centro de ouro e um centro de cobre, que tem reatividades diferentes com diferentes substratos. Outro tipo de arranjo molecular que nós podemos fazer para conseguir ter diferentes sítios seria a ligação direcional, mais ou menos como construir um MOF, né? Então, nós temos um complexo metálico interagindo com um ligante que vai direcionalmente formar um tipo de complexo. Nesse caso aqui, seria um complexo
quadrado, mas nós podemos ter diversas outras conformações, dependendo do ligante que está sendo utilizado. Mas o melhor jeito de fazer um efeito alostérico mimético é através do conector fraco, que em inglês é weak link. Nesse tipo de abordagem, nós temos então um ligante que se coordena a dois centros metálicos. Nesse caso aqui nós estamos dizendo que são os mesmos centros metálicos. Então, só que esse ligante, ele é diferente dos outros ligantes, em que ele tem um conector forte, que seria a fosfina, e um conector fraco, que pode ser um oxigênio ou um nitrogênio, que vai ter uma menor força de ligação metal-ligante do que o fósforo e o metal, dependendo do metal que você está tratando. Nesse caso, eles tratam com metais que têm grande afinidade por fosfinas. Então, à medida, eles acabam formando esse tipo de complexo, parece um complexo sanduíche, à medida que eles adicionam efetores, se soltam essas ligações metal-ligante X, e então se abre uma cavidade. Então, com a adição desses ligantes auxiliares, se abre a cavidade e então se permite que uma reação ocorra. E com isso a gente consegue regular a atividade catalítica de um complexo, mimetizando um alosterismo enzimático. Então, o uso de conectores fracos, ele é interessante com relação a mimetizar o alosterismo, porque ele não depende de estruturas pré-moldadas, como os exemplos que eu mostrei inicialmente, e ele é capaz de ser regulado. Então, a gente pode trocar cátions metálicos, a gente pode regular quais ligantes hemilábeis a gente está tratando, quais espécies auxiliares coordenativas que a gente quer utilizar, e a gente pode utilizar o estaqueamento pi-pi para regular essa atividade catalítica também. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês seria bem parecido com o que eu mostrei inicialmente. Então, nós temos os ligantes, que são hemilábeis, e eles formam complexos fechados, né, em que há o estaqueamento pi-pi, favorecendo então a formação desses complexos no estado fechado, e na presença de ligantes auxiliares, a parte lábil se solta do metal, se forma então um complexo aberto ou semiaberto, que então vai ter uma atividade catalítica específica. É importante lembrar que esse tipo de complexo utiliza metais como ródio, irídio, platina e paládio, que têm grande afinidade por fosfinas. E o que é interessante notar é que tanto em enzimas alostéricas quanto nos complexos que utilizam esse weak link approach, que é a ligação fraca, tem mudanças conformacionais a partir do reconhecimento químico em receptores alostéricos distantes. Então, um exemplo que eu posso mostrar para vocês, novamente nós temos um ligante hemilável formado com uma fosfina e um éter, se coordena a ródio, e na presença de acetonitrila e CO, há a abertura desse centro catalítico. Então, a atividade do complexo fechado é diferente da atividade do complexo aberto. E à medida que você vai adicionando efetores, você pode regular a atividade desses complexos. E é interessante notar que esse tipo de complexo ele vai ter preferência de coordenação cis. E isso faz com que haja, então, justamente pelo estaqueamento π, que faz com que, então, haja esse arranjo específico para fazer esse mimético alostérico. E a gente, então, consegue fazer o controle cinético dessas reações.
Quando a gente tem outro tipo de ligante, como por exemplo, nós temos aqui fosfina com enxofre misturado com fosfina e oxigênio. Então, nós vamos ter dois tipos de ligação ocorrendo nesse complexo. Então, o ROD1 ele tem uma preferência por ligantes moles, né? Então, ele vai ter uma tendência de ficar mais coordenado a fosfinas e ao enxofre, né? Então, quando a gente adicionar um efetor, no caso, um haleto, ele vai abrir a sua conformação, como nós podemos ver. Então, aqui nesse caso, ele chama de complexo semiaberto, não é o complexo aberto naquela forma que a gente observou. Então, a gente tinha aqui duas tampinhas e quando a gente coloca o nosso efetor, que é o cloreto de tetrabutilamônio, o cloreto se coordena ao ródio e há então a abertura desse centro catalítico. Nesse caso aqui também, nós temos o mesmo tipo de regulação. Então, nós temos aqui dois ligantes diferentes, que está na forma aberta quando tem cloreto e na forma fechada quando você tira o cloreto. Então, para tirar o cloreto, eles colocam a GBF4, então formando cloreto de sódio e o BF4 troca o ânion complexo. E aí, quando eles utilizam esse tipo de complexo em uma reação, eles observam, então, a regulação dessa catálise. Então, agora a gente vai observar como que funciona esse tipo de regulação. Então, imagine que a gente tenha esse complexo, que tem o complexo hemilábio de ródio, ligado a um complexo de alumínio e a outro complexo hemilábio de ródio. Assim, eles estão estaqueados por interação π, formando duas tampinhas que estão na conformação fechada. Então, na medida que a gente coloca um substrato, esse substrato não vai fazer catálise nenhuma. Entretanto, quando se coloca um ligante para abrir essa conformação, como a gente observa aqui, aí se permite a reação catalítica. Então, a gente consegue observar essa reação catalítica. Então, aqui nesse caso, eles mostram como que eles vão regular esse tipo de conversão. Então, aqui eles estão trabalhando com a forma aberta e vai tendo conversão. Na hora que eles colocam reagente capaz de retirar o grupo L, que é o cloreto, eles, então, a conversão para de acontecer. Quer dizer, então, que eles conseguiram fechar esse complexo, então, estão regulando a atividade desse complexo. Quando eles colocam acetonitrila, volta a catálise a funcionar, como a gente for tornando, então, possível abrir essa estrutura. Então, eles conseguiam regular in situ a reação e a atividade catalítica de um complexo. Outro exemplo bem parecido, que nós temos, então, um complexo de platina coordenado a cloreto, ligado a essa estrutura em forma de quadrado, a outro que está ligado a outra estrutura de platina coordenada a cloreto. Na medida que é retirado o cloreto dessa solução, há então o fechamento dessa estrutura. E aí eles testaram para esse tipo de reação, em diclorobenzeno, 60 graus, e na hora que eles adicionam, então o mesmo perfil do slide anterior é observado. Eles estão observando a reação acontecendo com o complexo número 37, que é esse aqui. Na hora que eles adicionam um efetor, esse efetor vai fazer com que o complexo na forma fechada se forme e então para de ter conversão catalítica.
Então, na hora que eles adicionam um outro efetor, eles conseguem ter o complexo na forma aberta e aí volta a ter atividade catalítica. E o que a gente pode observar é que esse tipo de sistema pode ser muito utilizado como sensor, porque o evento de uma ligação pequena pode resultar em uma resposta química bastante elevada. E isso resulta num sistema muito parecido com a amplificação de sinal do tipo PCR. Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês agora é um exemplo de mimético de uma amplificação de sinal. Então, o que nós temos aqui? Um complexo de ródio, um sistema hemilábil, está fechado, então ele está na forma desativada. Na medida que se adiciona um efetor, como CO e acetato, esse complexo fica na forma aberta e fica então na forma ativada. E então se permite que haja a reação de acetilação dessa piridina. E aí então há a formação do produto. Durante essa reação de acetilação, como a gente está tratando com o anidrido, há a formação de um ácido acético. Esse ácido acético se torna acetato. Este acetato, ele pode entrar novamente na reação e formar novamente uma espécie aberta. Então, isso vai fazendo com que haja vários ciclos, então se amplifica o sinal da reação, com a formação de um produto que é utilizado como reagente, o substrato, o catalisador na forma aberta. E recentemente, agora em 2020, nós publicamos um artigo com esse tipo de sistema alostérico, que nós tínhamos dois complexos de cobre que estavam coordenados por um cloreto, que obviamente é um ligante lábio. Então, dependendo do nosso efetor, que no caso a gente observou que era água, a gente formava monômero e o monômero era a espécie ativa da nossa reação, que é diferente do que a gente observa em reações com complexos diméricos. Normalmente, complexos diméricos são mais ativos do que os complexos monoméricos. E nesse caso, a gente observou o contrário. A gente observou que o complexo monomérico era mais ativo do que o complexo dimérico, porque o complexo dimérico estava na sua estrutura, na sua conformação fechada. E a gente observou que ligantes, dependendo do substituinte do ligante, a gente tinha diferentes alosterismos. Então, na próxima aula, vocês vão ter um exemplo melhor sobre este sistema em específico. Até mais!